um campeonato com uma final emocionante no final, tudo isso sendo até superando algumas expectativas de uma virada do CSA no último jogo. Roberto Lopes, quais os destaques? Olá, Wendel, Kaká, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram. Um abraço especial para o Gerson Bahia, que está aí nosso cinegrafista aqui, né? Grande cinegrafista Gerson Bahia. Vibrando com o título do CSA. Olha, eu divido o Campeonato Alagoano em duas fases. O CRB foi melhor na primeira fase. Foi o time mais acertado, que mais pontuou, que mais fez gols, teve a melhor defesa, mas o CSA foi melhor nas duas partidas da finalista. O CRB, apesar de ter ganho a primeira partida de 1-0, com o mando de campo do CSA, o CRB não jogou bem, mesmo tendo ganho a primeira partida. O CSA jogou melhor a primeira partida. Na segunda, o CRB jogou muito retrancado. Acredito que o Mazola escalou errado o time no segundo jogo. O CSA foi para cima no primeiro tempo, fez 2-0, que era o placar que lhe dava o título, e no segundo tempo se segurou. O CRB foi para cima, mas totalmente desorganizado, jogando bolas na área, alçadas, para o Neto Baiano tentar o gol de cabeça. Esse foi o segundo tempo do CRB. Essa foi a única tipo de pressão que o CRB conseguiu fazer ao CSA no segundo tempo. Jogar bola na área e deixar que o Neto Baiano ganhe dos zagueiros e faça o gol do CRB. Foi exatamente isso que aconteceu. Por isso que o título, levando-se em consideração as duas partidas que foram realizadas nas finais, o CSA mereceu levar o Campeonato Alagoano 2018. O fim de um grande jejum, Kaká. O fim de um grande jejum o CSA volta após 10 anos a ganhar o título estadual. E me parece que numa estratégia que ficou muito evidenciada no primeiro tempo do jogo contra o CRB. Sabendo que na lateral esquerda do CRB não teria Gerson durante o jogo. Diego, desculpa. E jogou com o Juliano improvisado naquela posição. O jogo todo do CSA foi jogado exatamente do outro lado, né? Nas costas da subida do Ayrton para o ataque. Toda a bola do CSA era alçada naquela posição e o zagueiro tinha que sair toda vez na podre, como dizem, né? Em cima daquela bola, abrindo espaço para entradas. Foi assim, logo num primeiro lance, logo no início do primeiro tempo, em que Didira, uma defesa incrível do goleiro do CRB, conseguiu impedir. Inclusive a atuação do goleiro do CRB, para mim, foi o jogador de destaque da final, podemos dizer assim. Atuou de forma, evitou até uma goleada do time do CSA sobre o CRB. Acho que o título merecido. O CSA fez um campeonato regular, nada excepcional, mas como o Roberto disse, o CRB tem um estilo de jogo retrancado, em que faz poucos gols, né? Fez 1-0 na primeira partida da final, numa falha da zaga do CSA, e me parece que o CRB só consegue fazer gol em falhas dos seus adversários. A criação do time é muito pobre. O CRB hoje vai estrear na Série B, e parece que já com o Diego Rosa, que me parece uma contratação justamente para dar mais criatividade a esse setor. E como o Roberto falou, nos dois jogos o CSA jogou melhor. No primeiro teve a fatalidade de perder por 1-0 por conta de uma falha e um gol do Neto Baiano, mas no segundo, principalmente no primeiro tempo do segundo jogo, foi muito superior, conseguiu fazer o placar que precisava, 2-0. E no segundo tempo, apesar de toda a pressão que o CRB conseguiu ainda fazer no segundo tempo, não conseguiu reverter esse placar. O CSA foi com o título, acho que muito merecido. Quando encerra-se esse campeonato alagoano, a chave é mudada automaticamente para o Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez em décadas, né? Nós temos os dois times da capital na Série B. Hoje estreia CRB lá em São Paulo, no estado de São Paulo, contra o Oeste. Barueri. E o CSA enfrenta o Goiás no sábado
às 4h30. Essa é a tabela da Série B do início, que você começa com Fortaleza e Guarani, também hoje, na sexta-feira. Na sexta-feira também, Atlético Goianiense e Criciúma, Figueirense e Juventude, Brasil de Pelotas e São Bento. E a partir do sábado, na verdade, o jogo de sábado já é o Brasil de Pelotas, já é no sábado. Você tem Vila Nova e Avaí, o CSA e o Goiás, o Londrina com o Boa Esporte, o Sampaio Correia e o Curitiba e a Ponte Preta com o Paysandu. Fez falta o Campeonato Brasileiro, estamos de volta, 38 rodadas pela frente, Roberto Lopes. O Campeonato Brasileiro, que é a grande vitrine do ano para todos os clubes que o disputam, né? Tanto na Série A como na Série B, também na Série C e na Série D. O jogo de hoje é um duelo de vices, né? O CRB foi vice-campeão alagoano e o Oeste é o atual vice-campeão paulista da Série A2, né? Então, assim, o Roberto Cavalo, que está treinando o Oeste, é um técnico que já passou, inclusive, aqui pelo CRB, é um técnico experiente, já deu até uma entrevista dizendo que o time do CRB é o favorito para a partida, ou seja, querendo jogar a responsabilidade toda para o time do CRB, mas o Oeste, daquele time que disputou o campeonato A2, que fez um bom campeonato, chegou em segundo lugar, já contratou 7 jogadores, só para a estreia da Série B. Então, assim, é um time que está se reforçando, apesar da gente saber que jogar na Arena Barueri não tem torcida, a torcida lá é pequena, quase que não vai ninguém. É verdade. Então, é um ponto a favor do time do CRB, mas o time do Oeste, ele vem reforçado. Já fez uma boa campanha no A2 do Paulistão, e agora com mais esses 7 reforços. Se a gente tem um clássico, uma estreia de vices, aí também vai ser uma estreia de campeões, né? No jogo do CSA, né? Com Goiás. Goiás. Foi campeão. É verdade. Aquele jogo de entrega de faixa que tinha antigamente. Entre os reforços que o Oeste está contratando e contratou, destaque para Léo Castro, um atacante rápido, e o famoso Rafael Ratão. O CRB tem o Ratinho e o Oeste agora tem o Ratão. Vamos ver nesses duelos de rato quem ganha, né? Nós estamos aqui já com o nosso telespectador Rafael Mainart, já falando, CSA campeão, Azulão campeão, CRB vice, Palmeiras vice, Kaká e Bob, abraços. Abraço, Mainá. Mainá é um torcedor do CSA, né? Tá vibrando, feliz. Tá feliz. CSA que ganhou o Campeonato Brasileiro da Série C e agora em seguida ganhou o Campeonato Alagoano depois de 10 anos. Abraço, Mainá, parabéns à torcida do CSA. Só um detalhe sobre essa estreia do CRB contra o Oeste. Como o Bob falou, o Oeste está contratando 7 jogadores que devem estrear já hoje. Então, é a oportunidade do CRB pegar um time desentrosado. É aquela coisa que a gente vem dizendo há muito tempo. O CRB, quando fez as contratações logo no começo do ano, já queria começar a Série B com o time certo, embalado. Para quê? Para que nesses primeiros momentos da Série B, nessas primeiras rodadas, acumular a gordura que vai ser necessária lá na frente. Quando os times de maior investimento, como Curitiba, Goiás, esses times que têm mais potencial, vão começar a botar a máquina para moer. Então, essa é a filosofia que eu acho que o CRB vai tentar implantar. Nessas primeiras rodadas da Série B, quem sabe nesse primeiro turno da Série B, fazer uma gordura necessária para, no segundo turno, aguentar a pancada que vai com certeza vir desses times de maior investimento. Acredito também que vai ser o pensamento do CSA. Quando se pensa o nível do Campeonato Alagoano com o nível do Brasileiro, os dois times, CRB e CSA, entram para brigar por um acesso, entram para meio de tabela ou entram para tentar se manter? O time do CRB, tanto o time do CRB quanto o time do CSA, se quiserem classificação para a Série A, terão que contratar. O CSA tem carências, principalmente no seu ataque. Só lembrando que para o ataque o CSA está trazendo o Walter, né? O Walter, Valtinho, a gente vai falar do CSA daqui a pouco, mas... Valtinho Biscoito. O Valtinho, Walter, né? Chegando por isso. Vai ser apresentado amanhã no Repelé. O CSA conseguiu pelo menos uma coisa o CSA conseguiu trazendo o Walter. Ser manchete a nível nacional. Né? CSA hoje, nas redes sociais, nos sites nacionais, Globoesporte.com e Companhia Limitada, o All Sport, fala da contratação do Walter
E aí eu acho que é bom para o time do CSA, porque você vai ficando, você já vai se mobilizando, vai perguntar quem é esse time que está trazendo o Walter. O Walter é um jogador que já jogou em grandes times. Se vier aqui em forma, tem tudo para fazer um grande campeonato. Em forma é difícil. O Walter tem aquela carga de folclore, né? Aquele jogador folclórico que todo time, alguns times têm, e o CSA, acho que ele pode se dar bem no CSA, por conta disso. O CSA é time de massa, né? Time que gosta de empurrar esse tipo de jogador. O Oeste está trazendo aquelas contratações, o CRB também não ficou atrás, né? O CRB trouxe o Lucas Siqueira, trouxe o Tinga, Diego Rosa, que deve ser titular hoje, né? Deve ser titular hoje, mas o CRB precisa ainda de um meio-campo, um camisa 10. E o presidente Marco Barbosa já deu uma entrevista dizendo que está à procura desse camisa 10. Eu tenho informações que pode ser o Magrão. Tem informações. Não sei se procede, é uma informação de uma pessoa de dentro que me passou que pode ser o Magrão, este jogador que o CRB está trazendo. Agora, com certeza, a diretoria do CRB vai trazer um jogador para esse meio campo de estilo camisa 10, tem que trazer, senão vai cair no mesmo erro que aconteceu nas finais do Campeonato Alagoano. Se analisarmos os dois times, CSA e CRB, tem algum que tenha mais carência? Eu acho que os dois têm carência, me parece que em setores muito específicos. O CSA me parece que a carência no jogador de ataque é o que mais é latente. Vão tentar suprir isso com a vinda do Walter. Vamos ver se o Walter consegue se encaixar no time do CSA e com isso consegue suprir essa falha do elenco. E o CRB me parece que são as laterais, que são os problemas. O CRB trouxe dois laterais de retenção e alguém no meio campo que, pelo que o Roberto falou, existe essa possibilidade da volta do Magrão aí para suprir esse espaço. Eu queria voltar com com os times da Série B deste ano, de 2018, para fazer as seguintes perguntas. Qual time aí luta pelo acesso? Quem vocês destacariam aí? Bem, a gente tem uma certa tradição de alguns times que descem do ano passado para esse ano conseguem o retorno. Me parece que o Curitiba é o mais forte deles. Campeão nacional já, né? Em 80. Sampaio Correia um candidato? Eu acho que não. Sempre, você tem 3 times de Santa Catarina. Geralmente Santa Catarina também sempre coloca alguém lá em cima. Então, entre Figueirense, Criciúma e Avaí. Figueirense campeão estadual. O Avaí e o Criciúma sempre chegam fortes, de uma então certa maneira. Algum catarinense deve subir. Você botando mais um catarinense e o Curitiba, aí eu imagino que o Goiás, se estiver bem arrumado, é campeão estadual, é um time forte também para subir. O Guarani subiu para a primeira divisão do Paulista. Eu posso citar 4 aí que são considerados favoritos. Olhando aí os times, você pode citar o Figueirense, disputou a final lá. Eu coloco também aí Curitiba, Ponte Preta, e você coloca mais um aí, pode ser aí, depende do como é que venha, o Avaí pode ser um desses times aí. O Guarani também é outro time que pode lutar para a Série A. E se o CRB contratar um camisa 10 mesmo, pode entrar nesse grupo seleto aí de times que podem chegar lá. Esse é uma das poucas edições recentes da Série B onde a gente não tem nenhum daqueles 12 grandes. Sim. Né? Nenhum dos 12 grandes do futebol brasileiro desceu. Mas a gente pode dizer que essa Série B, antes de começar, obviamente, é uma Série B mais equilibrada que a do ano passado? Porque no ano passado você tinha um desequilíbrio porque tinha um dos 12. Você tinha um Internacional jogando. Então você tinha uma vaga já carimbada, como você teve quando o Vasco desceu, quando o Botafogo, quando o Palmeiras, quando o Corinthians. Quando um time desse desce, você sabe que não vão ser 4 que vão subir, vão ser 3. Porque uma vaga já está certa. Então acho que esse ano você tem um equilíbrio maior. Né? Você pode ir para Curitiba, tanto o CSA e o CRB, pode ir lá e trazer uma vitória. Não é uma coisa excepcional, como seria uma vitória fora de casa contra um Internacional, contra um Corinthians. O CRB, você vendo isso, você tem um equilíbrio maior. Apesar de que Curitiba, Ponte Preta, Goiás tem um investimento maior do que CRB e CSA.
tem uma estrutura maior que o CRBCA. Vem de estados com economia mais forte do que Alagoas. Então, possivelmente tenham mais força para conseguir fazer contratações melhores e jogar e fazer uma campanha melhor que CRB e CSA. Mas, no futebol, as coisas, né, dentro de campo, geralmente as coisas tendem a se igualar, né, dependendo do desempenho dos times. Vou falar aqui com o meu diretor, Paulo. A gente tá, obviamente, transmitindo ao vivo esse programa. A gente vai gravar, isso pode ser utilizado no final do ano, não pode? Vou provocar aqui surpresa os dois. Vou criar um bolão imediato aqui. Vamos ver quem a gente ganha no final do ano. Divide a tela. Roberto Lopes, os 4 que sobem e os 4 que descem. Meu Deus. Vamos lá. Divide a tela, Paulo. Agora já é? É bola de cristal, não é bolão, né? Não, mas a ideia é um bolão. Um bolão. Sem ver geral, né? Mas vamos lá. Eu vou tentar... Primeiro, vou fazer o meu aqui, já vou anotando aqui. Vou tentar fazer aí, anota aí. Vou tentar fazer o meu pra quem vai subir. Certo. Tá mais... Mas tem que fazer são os dois, também, hein? Viu? Mas vamos lá. Depois você faz aqui subir, depois vamos lá. Guarani. Certo. Não nessa ordem, né? Sim, não, só os 4. Guarani, Figueirense, Coritiba e Ponte Preta. Os dois de Campinas, né? Guarani... Você quer que é uma não, festa em Campinas? Tá. Peraí. Não, você já botou. Não, posso mudar? Pode mudar sim. Pode mudar, né? Enquanto Nem o começou o programa não campeonato. encerrar, é que nem a arbitragem do Paulista. Você pode voltar então atrás quando quiser. Então vamos lá. Figueirense, não foi que eu botei aí? Isso. Figueirense, vamos lembrando aí. Curitiba? Não, mas aí não. Aí você vem Coritiba, Ponte Preta. Certo? E vou confiar no trabalho do Rogério Ceni e vou pro Fortaleza. Vai no Fortaleza. Um nordestino, botou um nordestino na história. Paulo, coloca os clubes aí para ajudar também no meu lugar para poder o Kaká. Vamos lá, posso falar o meu? Pode começar, Kaká. Coxa, Curitiba, Goiás, certo? Ponte Preta, certo? e Figueirense. Pra cair não disse ainda, né? Não. Tem que dizer? Vai dizer pra é mais cair difícil, também. né? Pra cair, Vamos dizer os primeiros que vão subir. Anote Tá. aí, galera, que no final do ano, novembro, hein? Vamos cobrir. Eu vou de Curitiba, eu acho que isso daí é unanimidade. Né? Eu vou de Avaí, Guarani e Goiás. Ok. Vamos agora aos rebaixados. Quero ver agora ficou mais difícil. De coragem aqui. Ficou mais difícil, mas eu vou tentar. Vamos lá. Eu vou de Paysandu. Boa Esporte. Não, deixa eu ver. Paysandu, Londrina. São Bento e Boa Esporte. Kaká Vila Verde. Eu vou de Boa, São Bento, Oeste. Boa, São Bento, Oeste e Vila Nova. Eu vou ser talvez apedrejado, ameaçado Na rua. Mas eu vou de CSA, CRB, Vê aí, diretor. Meu Deus! Boa Esporte São Bento. Nossa E aí? Mas eu senhora, acho que corajoso, nós temos corajoso. muitos times em comuns. Corajoso. Né? Muitos times em comuns. Se for olhar direitinho, alguns times foi unanimidade Unanimidade, aqui, é. né? Boa Curitiba Esporte, pra inclusive, subir, Quero Boa comunicar que pra estou descer. transferindo minha família para outro estado. A gente vai para um breve intervalo, o programa Boa Esporte, a gente vai falar mais sobre o Campeonato Brasileiro. É o tempo de você fugir. É o tempo, né? Eu só disse isso para dizer que estou saindo, né? Brincadeiras à parte, a gente está indo para um breve intervalo, mas a gente vai voltar a falar do Campeonato Brasileiro, também principalmente da Série A. A gente vai voltar já já. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você.
Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Coração de estudante, alegria e muito sonho espalhados no caminho, folhas, coração, juventude, fé. Se a vida fez você parar de estudar, mas você tem coração de estudante, vamos começar de novo. Procure a escola mais próxima e matricule-se. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Voltamos com o programa Ponto de Vista Especial Esporte. Eu estou aqui com o Cacá Vilaverde, com o Roberto Lopes. Estamos falando da abertura, do início dos nacionais, da Série A, da Série B, C e D, mas começando aqui dando, nesta edição, um enfoque, né? Focamos aqui na Série B e na Série A. Nós no bloco anterior já colocamos nossas cabeças a prêmio para dizer quem ia ser... quem são nossos candidatos a subir ou a descer. Mais a sua do que a nossa. Mais a minha. Mas a gente não foge da luta não, a gente vai fazer a mesma coisa na Série A. Então, começando primeiro por mostrar quais são os jogos da primeira rodada da Série A. A gente mostra aí que quem estreia é o Cruzeiro com o Grêmio no Mineirão. Você tem Vitória e Flamengo, Santos e Ceará. Você tem América Mineiro e Sport, Vasco e Atlético Mineiro, Internacional e Bahia, Corinthians e Fluminense, Atlético Paranaense e Chapecoense, Botafogo e Palmeiras, São Paulo e Paraná. Algum destaque, Roberto Lopes? Bom, no início desse campeonato da Série A, a gente tem que ver que vários times fizeram estão disputando a Copa do Brasil, outros estão disputando a Libertadores, outros times estão disputando a Sul-Americana, e volta aquela velha pergunta, né? Com que time eu vou? Eu vou para a Série A, né? Eu espero que todos entrem com time titulares, que entrem com os seus jogadores, mas eu acredito que Flamengo, Grêmio, Palmeiras e Corinthians, não necessariamente nessa ordem, são os grandes favoritos para ganhar o Campeonato Brasileiro. Cacá Vilaverde. Eu estou mais ou menos nessa mesma linha com o Roberto, só que o Campeonato Brasileiro é pródigo em decepcionar todo mundo, né? Ano passado ninguém dava um conto pelo Corinthians. Ele chegou, fez aquele primeiro turno excepcional e sagrou-se heptacampeão brasileiro. Então eu acho que a gente, olhando o início do campeonato e olhando os elencos, é lógico que a gente bota Cruzeiro, bota Palmeiras. Eu acho que esses dois um pouquinho à frente dos outros. E o Grêmio, né, por conta de já ter uma equipe formada, tem um excelente técnico que é o Renato Gaúcho, seu atual campeão da América. Eu acho que esses três times, Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio, me parece que largam um pouquinho na frente. Mas, como o Roberto disse, esses três times também estão na disputa da Libertadores. Aí vai chegar um certo momento que, por conta de desgaste, por conta de rodar elenco, eles vão ter que priorizar um campeonato ou outro. Se forem avançando na competição continental, vão ter que priorizar a Libertadores, isso é óbvio, claro, né? É o desejo de todo clube brasileiro ser campeão da Libertadores. Então, muito do desempenho de Cruzeiro, Palmeiras e Grêmio vai depender do que fizerem na Libertadores da América. Se forem bem na Libertadores, em algum momento vão ter que abandonar o Nacional para se dedicar à Libertadores, e isso pode abrir espaço para que um outro time chegue atropelando na competição nacional. A gente já falou aqui em outros programas que na Série B, para ter o acesso ou para não cair, é fundamental estar bem nas 10 primeiras rodadas.
para ser campeão também na Série A? Eu acho que é essa mesma filosofia, né? Uma filosofia que quem defende muito isso é o Guardiola, né? Ele sempre diz que um time campeão, principalmente no campeonato de pontos corridos, tem que fazer as 10 primeiras rodadas como se fosse os jogos da vida. Porque aí você pode, lá na frente, começar a negociar resultados, começar a administrar melhor o seu campeonato. Eu acho que também na série A e B, nisso não se difere muito, né? Quem quer ser campeão tem que largar bem, porque para tentar recuperar lá na frente é muito mais complicado. Pensando nesse ponto, uma primeira rodada hoje está mais favorável a quem ganhou os campeonatos? Corinthians, Botafogo, na Série A, na Série B CSA, Goiás. Quem ganha um título chega mais motivado? Não necessariamente, né? Você teve um ano aí que o Vasco foi campeão carioca e foi rebaixado no Campeonato Brasileiro no mesmo ano. Então, assim, não necessariamente você ganhar um título, porque os campeonatos estaduais, ele enganam muito. Você acha que você ganha um título de campeonato estadual, você acha que tem um time bom, quando você vai para o Campeonato Brasileiro, você vê que não é bem aquilo, né? Que a gente imaginava que fosse. O Campeonato Brasileiro de pontos corridos, ele tem uma peculiaridade, né, em relação aos campeonatos que tem finais, que são os campeonatos estaduais, que tem finais, semifinais e finais. O campeonato de pontos corridos, cada partida é uma decisão. Os 3 pontos da primeira rodada serão tão importantes quanto os 3 pontos da última rodada. Então, assim, você tem que ganhar todos os jogos, você tem que partir para, pelo menos, tentar ganhar o maior número de jogos possíveis para que você possa chegar na final. E o que o Corinthians fez em relação ao ano passado foi porque o time do Corinthians era o único time que não estava disputando Libertadores e nem Copa Sul-Americana. Então, enquanto os outros times entravam com os times reservas ou então times mistos, o Corinthians focou no Campeonato Brasileiro da Série A e abriu aquela larga vantagem no primeiro turno, e que eu acho que vai ser muito difícil isso acontecer esse ano. A dúvida é exatamente, você tinha um Corinthians no final do ano passado, no final do Paulista, em que ele foi campeão em 2017, além da dedicação completa ao brasileiro, era um time que oscilava menos. Você teve esse Corinthians que perdeu para Bragantino, para São Paulo e para Palmeiras na reta final do Paulista. É um Corinthians que chega tão ameaçador quanto 2017 ou já perde um pouco a força? Eu acho que o Corinthians desse ano é pior do que o Corinthians do ano passado. Até por ter perdido uma das peças fundamentais do time, que era o Jô. E até agora não encontrou uma peça que se encaixe naquele mesmo local, né? A gente tem falado e tem exaltado o Corinthians nos últimos anos, porque foi um dos poucos times brasileiros que conseguiu implantar uma filosofia de jogo, né? Mantida há 9 anos. Mantida desde Mano Menezes, vem jogando da mesma forma sempre, vem implantando isso nas suas categorias de base e tal. E nessa forma de jogar do Corinthians, eles precisam de um jogador como o Jô. Eles precisam de um atacante lá na frente. E não conseguiram, até esse momento do campeonato, encontrar essa pessoa, encontrar esse jogador que faça essa função. E num time que joga dentro de uma filosofia, se você não tem uma peça tão importante como essa, você começa isso prejudica demais o desempenho. E foi o que aconteceu com o Corinthians. Sem essa peça lá na frente, eles ficam perdidos e não tem essa referência no ataque. Então não consegue fazer gols. O time do Corinthians faz poucos gols. Apesar de tomar poucos gols também. Porque uma das características do Corinthians também é essa defesa extremamente sólida. Para você fazer gol no Corinthians é complicado. Mas se você não toma gols, mas também não faz, é complicado. Outro campeão que foi bastante exaltado nesses primeiros meses foi o Cruzeiro. Embora tenha levado 3-1, conseguiu reverter de certa maneira. É o técnico que iniciou esse projeto no Corinthians, é o Mano Menezes. Entra também com uma força bem maior que a do ano passado. Então, o Cruzeiro, para mim, eu aponto o Cruzeiro como um dos favoritos, porque você tem no Campeonato Brasileiro um campeonato de regularidade. E eu acho que o Cruzeiro tem condição de ser um time muito regular durante o campeonato. O que acontece com o Cruzeiro é que me parece que onde historicamente ele sempre foi bem, que é em torneios tipo Copa, tanto que é um dos maiores campeões da Copa do Brasil,
tem 2 títulos da Libertadores da América. Nesses campeonatos de Copa ele não está indo tão bem. E olha que é um time copeiro, de certa Copeiro, maneira. O técnico também é copeiro. As tradições e a tradição do Cruzeiro é de ser um time bom em Copas. Mas, por exemplo, na Libertadores, perdeu o primeiro jogo fora de casa contra o Racing e empatou em 0-0 com o Cruzeiro, com o Vasco em também casa. Não pode ser uma facilidade para o Campeonato Brasileiro, eliminado precocemente, não pode dar um foco total? Por isso que eu digo, acho que no campeonato de regularidade, como é o brasileiro, ele pode se dar melhor do que nessas Copas. Porque, veja bem, na Libertadores já pode começar, a partir da próxima rodada, a ter uma Libertadores já complicada. Porque perdeu o primeiro jogo fora de casa, empatou em casa com o Vasco em 0-0, tem 1 ponto. Se ele perde o próximo jogo, você praticamente está dando adeus à Libertadores. Entendeu? Então, eu acho que o Cruzeiro pode ser um dos mais fortes candidatos ao Campeonato Brasileiro, por conta de ter um elenco muito bom, ter um técnico excepcional e me parece que um time mais talhado é um campeonato de irregularidade. Ele terminou o Campeonato Mineiro na sua fase de pontos corridos lá na frente. Foi para o mata-mata na sua fase final contra o Atlético Mineiro, perdeu o primeiro jogo, ainda teve força para conseguir reverter o placar, né? Mas levou 3-1 no primeiro jogo. Ainda no segundo jogo, fez 2-0, conseguiu reverter isso. E por conta do seu campeonato de melhor pontuação lá atrás, por ter feito 2-0, conseguiu igualar o placar e levar o título. Ele perdeu o primeiro jogo 3-1, fez 2-0, empatou em 3-3 no agregado dos 2 placares, mas por conta do melhor desempenho na primeira fase foi campeão. Então eu acho que o Cruzeiro está mais talhado para um campeonato de pontos corridos. É complicado o Campeonato Brasileiro da seguinte forma. Eu estava fazendo um levantamento agora, desde o ano 2000. No ano 2000 o Vasco foi campeão brasileiro, em 2000. Foi um levantamento rápido. De 2000 para cá, você tira 2001, que o campeão foi o Atlético Paranaense, e você tira 2003 e 2013 e 2014, que foram o Cruzeiro. Ou seja, fora o Atlético Paranaense, que ganhou um campeonato, o Cruzeiro, que ganhou 3, todos os outros campeões foi do eixo Rio-São Paulo, nos últimos 17 anos. E se você for puxar mais atrás, a média é essa mesmo. É muito difícil você, um time, mesmo sendo o Cruzeiro, mesmo sendo o Grêmio com aquele time todo do ano passado, que foi campeão da Libertadores e tal, não conseguiu ser campeão brasileiro. Então, assim, é muito difícil, não é fácil para um time fora do eixo Rio-São Paulo ganhar o Campeonato Brasileiro. Estou falando pelas estatísticas. Estou falando pela história, pelas Roberto. estatísticas, né? Mas se você pegar, se você olhar para o Rio de Janeiro hoje, eu não vejo nem no elenco mais forte que é dito como sendo o Flamengo, nem no Flamengo eu vejo uma possibilidade, uma potencialidade de ser campeão brasileiro. Não é que eu esteja dizendo que tem possibilidade. Eu estou falando do eixo Rio-São Paulo. Eu acho que o título, na minha opinião, vai ficar entre São Paulo e Minas. Dependendo do que o Palmeiras fizer na Libertadores. Digamos que o Palmeiras também seja eliminado precocemente na Libertadores da América. O Palmeiras vai jogar a carga toda no Brasileiro. De 2000 para cá, desse levantamento que foi feito, o Cruzeiro foi, fora o Atlético Paranaense, que ganhou em 2001, o Cruzeiro foi o único time fora o Rio-São Paulo que ganhou 3 vezes. E foi lá e ganhou. Não tem nenhum time do Rio Grande do Sul, não tem nenhum time do Paraná, não tem nenhum time... tem um Atlético Paranaense 2000, mas não tem nenhum outro time. Só, volto a repetir, Cruzeiro e Atlético. Daí a dificuldade. Eu posso elencar, não é questão de não é questão de elenco, nem é questão de falta de dinheiro, não é isso a questão. A questão é que os times do Rio, por exemplo, vou dar um exemplo, e aí vale para os times de São Paulo, quando você tem 4 times disputando o campeonato, você joga 8 partidas em casa, contra os 6 partidas em casa contra os seus rivais locais. Viaja pouco, menos Viaja desgaste. menos, você está ali... Se você pegar, Roberto, desde a implantação do ponto corrido, que foi quando o Cruzeiro foi campeão pela primeira vez, de lá para cá, então, aí você vai ter muito menos. Se eu não me engano, só o Cruzeiro mesmo. Ele foi campeão na primeira edição de pontos corridos, depois foi bicampeão brasileiro, 2 vezes seguidas. Eu acho que nesse intervalo aí não tem nenhum fora do eixo de São Paulo. Pois é. Daí a dificuldade. Você já teve Palmeiras campeão, já teve Corinthians, já teve São Paulo, né, com aquela
o tricampeonato, teve o Flamengo em 2009. Fluminense. O Fluminense bicampeão. Fora isso, você não tem ninguém fora do eixo do Rio São Paulo, além do Cruzeiro. Vamos dividir a tela para começar a fogueira aqui. Ixi, Bolão meu Deus do do céu. Campeonato Brasileiro da Série A, isso daí, essa conta será prestada, será cobrada no final do ano. Esse daí na primeira semana de dezembro. Dessa vez você começa, Cacá. Vai lá. Catar Vila Verde. Pai Campeão, Não, campeão ou não? campeão e os 5 restantes classificados para a Libertadores 2019. Para não contradizer a mim mesmo, como fez o Roberto no programa passado, eu vou colocar o Cruzeiro campeão brasileiro. E os 5 classificados para a Libertadores. Vamos lá. Além do Cruzeiro, mais 5. Mas é São cinco... G6, é G6. É o G6, né? É G6. Porque pode classificar sendo campeão da Libertadores, né? Mas Sim, não, vamos fazer o G6. É o que vai ficar no topo ali da tabela. É. Então, vou lá. Fora o Cruzeiro tem que botar mais 5, é isso? Mas os 6 primeiros colocados. Então, Cruzeiro campeão, pronto. Então, os outros 5 vão ser Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Flamengo e Atlético Mineiro. Vou fugir disso, não. Eu também não. É Eu exatamente. já ia dizer, tá anotado para ninguém. Não tem. Eu só vou discordar do campeão brasileiro. Eu vou apostar no Palmeiras. Eu vou acho ter que o mudar Palmeiras- meu bolão aqui. Porque em senão a gente relação não aos tem graça no classificados- final do ano. Em relação aos classificados para a Libertadores, tudo bem, eu concordo com ele, mas eu só vou discordar em relação No ao campeão. Você vai ao botar quem é o campeão? Palmeiras. Palmeiras, eu vou botar Corinthians campeão, só para Bicampeão brasileiro. bicampeão brasileiro, só para poder Não, diferenciar então, esse bolão. mas o Corinthians não está nos meus 5 da Não Libertadores. tá nos 5 da Libertadores? Não. Você não falou, não? Você Foi. falou Palmeiras, Grêmio, Flamengo, Atlético Mineiro e... Cruzeiro, não é isso? Não, são 6. G6. Falei Corinthians, então? Falou. Falei, então falei. Vou mudar só o campeão. Pra ter uma gracinha nesse bolão. Senão Certo, senão vai ficar muito igual. 3 né? iguais É. não vai dar muito. Agora rebaixados? Rebaixados. Pra ser justo, vai começar por mim, né? Você não Rebaixados. Em homenagem ao Wellington, Botafogo, Ceará, Paraná e Chapecoense. Roberto Lopes. Vamos lá. Paraná, América Mineiro, vou de Vasco da Gama e vou de Peraí, deixa eu anotar. América Mineiro, Paraná, Vasco e Vitória. Vasco e Vitória. Ai. Vamos lá. Eu vou de Paraná, Chapecoense, Vitória e Ceará. E com essa conta que será cobrada no final de dezembro, a gente vai para mais um intervalo. O programa Ponto de Vista volta já. Como brasileiro, eu me sinto responsável pela preservação dessa riqueza natural. Eu fiquei sabendo sobre os corais da Amazônia por meio de uma ação de comunicação que o Greenpeace fez, falando sobre a descoberta desses corais super raros e também sobre a ameaça que eles estavam enfrentando, né? Então foi aí que eu assinei a petição e aí estou acompanhando até hoje o desenrolar dessas ações, né? O que me motiva a fazer parte do Greenpeace, em primeiro lugar, a questão da proteção ambiental, em segundo, porque eu confio muito no Greenpeace, eu acredito muito no impacto do trabalho da organização. Uma imagem que vem bem forte na minha cabeça foi aquela ação no Cristo Redentor e também da ação contra a caça de baleias. Eu sou contra a ação das petrolíferas por conta do grande risco de um desastre ambiental, causando a morte dos corais e também um impacto em toda a população que sobrevive por meio da pesca ou do turismo naquela região.
Eu e mais 1.700.000 pessoas já assinamos a petição, mas precisamos que mais pessoas se envolvam com essa campanha, para que essa ameaça deixe de existir completamente. Eu sou Victor Teramoto, doador, e também defendo os corais da Amazônia. Venha com a gente, somos Greenpeace. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Voltamos com o programa Ponto de Vista Especial Esporte. Eu estou aqui com o Cacá Vilaverde, com o Roberto Lopes. Chegou a parte internacional do programa. Vamos falar aqui da Champions League. Acabou de sair o sorteio, Roberto Lopes. Temos a definição das semifinais. Pelo que eu vi, a gente pode mostrar, inclusive, jogaço na semifinal, hein? Sim. Você tem o Bayern contra o Real e aí o Liverpool e Roma. Acredito que o Liverpool junto com o Real apesar do Bayern também ter um grande time, mas eu acho que o Liverpool com o Real Madrid devem fazer a final da Champions esse ano. O Cristiano Ronaldo, como sempre, decidindo, né? O Liverpool também tem o Salah, que também vem fazendo um grande campeonato, um grande ano, e já não é de hoje. Então, assim, provavelmente Real e Liverpool. Apesar de que a gente faz essas previsões na Champions, como ninguém esperava da derrota do Barcelona para Roma, né? Para o Roma. E ninguém esperava a derrota do Real Madrid. E aí a pergunta, quase que dança o monstro sangra, Cacá Vilaverde. O Real pode cair? Acho que contra o Bayern não. Mas na final perde pro Liverpool. Mas sangrou contra a Juventus. Sangrou quase muito, né? E quase ficou fora, né? Um lance final polêmico, que na minha opinião foi pênalti, né? Tem gente que o Roberto disse que... Pênalti. Que não seja, que tenha sido foi pênalti. Eu não achei não. Não achei pênalti não. Não tá só dividido Roberto e Kaká em achar que é pênalti, mas eu acho que o mundo inteiro tá dividido. Apesar que os 3-0 não classificava a Juventus, né? Levava o jogo para uma prorrogação e depois, se não tivesse um empate, iria para os pênaltis. Mas mostrou que o Real Madrid não é invulnerável, né? Por isso que eu digo, sangrou, o monstro exatamente, sangra. Exatamente. Mostrou que pode ser derrotado, e sim, é feito de humanos também o time. Então pode ser derrotado sim, vai enfrentar uma potência europeia que é o Bayern, né? Um time também que sabe jogar bola. Mas eu acho que o Real Madrid é franco favorito a passar pelo Bayern. Assim como o Liverpool é favorito a passar pela Roma. Mas a Champions está aí mostrando pra gente que essas previsões... Temos um candidato a melhor do mundo no Liverpool? Não, eu acho que o Salah ainda não chega a tanto. Mas é um excelente jogador, né? O trio de ataque do Liverpool é excepcional. Firmino, Salah e Mané estão jogando o fino da bola. Eu acho que o Liverpool, por conta da camisa também, o peso da camisa do Liverpool internacional é muito grande. Eu acho que também pode fazer a diferença numa final. E eu acho que vai fazer. Não por conta disso, mas porque eu sou torcedor do Liverpool. Mas o time está jogando muito bem e tem o Klopp é um excelente treinador também. Eu acho que a final, concordo com o Roberto, vai ser Real Madrid e Liverpool, mas estarei torcendo pelos Reds. Uma mistura do Brasil com o Egito. Né? A gente também tem a Europa League, também definida a semifinal. Tem Arsenal e Atlético de Madrid, Olympique de Marseille de Payet contra o Red Bull Salzburg. Eu acho que o campeão sai do jogo do Arsenal contra o Atlético de Madrid. Para mim são os dois times que se destacam nessas semifinais da Europa League. E caíram, as bolinhas caíram do mesmo lado também. Vão acabar se matando. Eu acho que um certo favoritismo aí para os colchoneiros, né, para o Atlético de Madrid. É verdade. Agora a gente vai falar um pouco também da Libertadores, né? Nós tivemos jogo no meio de semana. Você tem um Palmeiras que empatou com o Boca Juniors, mas você tem
uma terceira rodada ainda se definindo para a maioria dos grupos, né? No grupo 1... É o fechamento do turno, né? Fechamento do turno, né? O Grêmio enfrentando o São Lourenço, não é isso? Não, é Cerro Lá Porteño. fora, você tem como destaque também o Flamengo jogando a última partida de portões fechados contra o Santa Fé, né? Nesse grupo. No grupo 5, você tem a necessidade dos clubes brasileiros ganharem fora de Racing e Universidade do Chile. O Santos recebendo Estudiantes. O Corinthians indo à Argentina enfrentar o Independiente. Só um detalhe, Wender. Esse jogo do Santos já é retorno. Já é retorno. O grupo 6 é o único que já está no Ele quarto. perdeu o primeiro jogo para o Real Garcilaso, ganhou em casa do Nacional do Uruguai e ganhou fora do Estudiantes La Plata numa noite iluminada do seu goleiro, né? O Wanderlei jogou demais no jogo contra o Estudiantes, jogo que inclusive não foi em La Plata, foi em uma cidade chamada Quilmes, né, que fica ali na região metropolitana do Buenos Aires, porque teve um show lá em La Plata, no estádio de La Plata. Então o Santos já está no seu retorno, já é o primeiro jogo de volta para casa. O Santos já está com 6 pontos, aí já pode, ganhando em casa, encaminhar bem a sua classificação. Flamengo, vitória ou vitória, Roberto Lopes? O Flamengo joga com os portões fechados, né, contra o Santa Fé. É um jogo decisivo, porque se o Flamengo ganha, o Flamengo tem 4 pontos, o Santa Fé tem 2. Se o Flamengo perde, o Santa Fé ultrapassa o Flamengo. Mas se o Flamengo ganha, vai a 7 pontos. Então, já abre 5 do Santa Fé? Já né? abre 5 e já fica com uma boa vantagem para a classificação. Eu vi o jogo ontem do São Paulo que teve o Rodrigo na Caio. Sul-Americana, né? Na Sul-Americana. Só para voltar um pouquinho, em relação ao São Paulo, que era um detalhe que eu queria colocar, o Diego nem viajar ele foi. Então, assim, é uma outra coisa que Diego do São Paulo. Diego que foi contratado... Diego Souza. Diego Souza. Desculpa. Foi contratado do Sport. Então, assim, é uma crise em relação ao Diego que pode estar sendo ventilado para outros times. Como o Vasco da Gama, né? O Vasco tentou, achou caro o salário, mas o Cruzeiro também quer o Diego. Mas voltando à Libertadores, foi um parêntese para abrir em relação ao São Paulo. Você tem, em todos os grupos, você partindo do grupo A, você vê o Cerro Porteño e o Grêmio tem 6 pontos o Cerro Porteño, o Grêmio tem 4. Se você vê para o terceiro e o quarto time, só tem 1 ponto. Então, você começa a diferenciar já os 2 times que vão se classificar. Né? Aí, quando você vai para o grupo B, você vê o Atlético Nacional, 6, Bolívar, 5 e o Delfim, 4. Aí o Colo-Colo está com 1, já está ficando para trás, então a briga vai ser entre os 3 que estão aí. Voltando para o grupo do Flamengo, que foi colocado aqui, você tem Flamengo com 4, River e Santa Fé com 2. O River joga com o Emelec e o Flamengo com o Santa Fé. Se os 2 ganharem, o Flamengo vai a 7 pontos e o River vai a 5 e abre, em relação aos outros 2, também praticamente define a vaga nesse grupo. O outro grupo que tem o brasileiro é o Vasco, é o grupo que tem Vasco e Cruzeiro. Esse está mais difícil. Né? O Racing e Universidade do Chile lideram com 4 pontos e jogam suas partidas em casa, respectivamente, contra Vasco e Cruzeiro. Se você vê, se o Racing e o Universidade do Chile ganharem, vão a 7 e abrem 5 pontos de Vasco e Cruzeiro, os 2. Quer dizer, já complica demais. E você imaginando que no retorno, Vasco e Cruzeiro se enfrentam. Um rouba ponto do outro. Então, quer dizer, se perderem os seus jogos fora de casa, que não é nada excepcional, você perder para a Universidade do Chile no Chile e perder para o Racing lá em Avejaneda, não é nada fora do comum. Exatamente. Então, quer dizer, para Cruzeiro e Vasco, a Libertadores começou a ficar complicada. Também tivemos essa semana a Sul-Americana. Só para terminar a Libertadores, tivemos o jogo Palmeiras e Boca, um jogo 1-1, jogo que parecia que o Palmeiras ia ganhar, por fazer um gol já no final. Aos 44, o Boca foi lá e empatou os 45. Mas é um outro grupo que também não assusta. O time parece que vai ficar... Palmeiras e Boca, com certeza, vão ficar entre eles. Vão se classificar, porque o Aliança Lima só tem 1 ponto e o Júnior Barranquilla nenhum até agora. Então, mas ainda tem um jogo a menos, né?
Sul-Americana, ontem tivemos o jogo do Botafogo com o Audax Italiano, o jogo de virada, gol de Pimpão, 2-1 Botafogo. Essa semana tivemos a estreia de todos os brasileiros aí na Sul-Americana. A única derrota foi do Atlético Mineiro contra agora me foge o adversário do Atlético Mineiro, mas foi o único derrotado dessa semana. Tivemos a vitória do Botafogo contra o Audax Italiano lá no Chile, São Paulo empatando fora de casa contra o Rosário Central, lá no Gigante de Arroito. O Atlético Paranaense ganhando bem em casa do Newell's Old Boys, né, 3-0. O Bahia ganhou fora também do Blooming, ganhou lá na Bolívia do Blooming. E o Atlético Mineiro que perdeu fora de casa para o São Lourenço. 0-0, né, com São Lourenço. Pro São Lourenço. O Atlético Mineiro perdeu fora de casa para o São Lourenço, mas por 1-0, um resultado que ele pode reverter São tranquilamente Paulo 0-0 em Minas Gerais. Rosário Central, né? E 0-0 fora. 0-0. Mas eu disse, o único que perdeu nessa rodada de estreia foi o Atlético Mineiro, mas perdeu fora de casa por 1-0, o que pode ser revertido em Minas Gerais. Muito bem, a gente também tem começamos na última edição, a escolha das camisas da Copa. Nós também vamos ter em breve, muito em breve, acho que no próximo programa já, a Copa da Música, não é isso, Cacá? Semana que vem também. Vamos começar uma série chamada Copa da Música aí, abordando os grupos das Copas e dando uma pimentinha cultural das seleções da Copa. Enquanto isso, estamos aqui apresentando e escolhendo as camisas das seleções de 2018. A gente começa com a de Marrocos. A vermelha é a primeira, a branca é a segunda. Essa segunda é bem mais bonita do que a primeira. Eu achei a primeira, Bruno Smith. Gostei. Eu gosto do Vamos vermelho. lá. Eu sou o cara que sempre tende com o vermelho. É um grupo bem vermelho e branco. Se olhar, vamos agora para Portugal. Portugal com a sua camisa tradicionalíssima, né? De vermelho e a camisa branca. Esse vermelho de Portugal é bonito. E a Nike tem investido em camisas mais sóbrias, né? Mais tradicionais no sentido. Você também tem a Espanha, né? Um clássico ibérico no início para abrir o grupo B da Inclusive Copa. o primeiro jogo, né? Portugal e Espanha. Para abrir o grupo B da Copa. Exatamente. Você tem Já vou adiantar meu voto, viu, Ender? Sim. Meu voto nesse grupo é essa camisa 1 da Espanha. Homenagem à Copa de 94 que o Brasil ganhou. A Adidas foi buscar inspiração lá no grafismo daquela Copa. A camisa número 1 da Espanha tá parecendo camisa de carnaval. Então, por isso que eu gosto. Eu gosto de carnaval. A branca é mais bonita. Um abraço, filhos da pauta. E nós também temos o Irã. E daí surge meu voto também antecipado para a camisa 2 do Irã. Exatamente. Então temos um para a Espanha, um para o Irã. A camisa 2 da Espanha. Camisa 2 da Espanha? Camisa 2 da Rapaz, Espanha. Temos um empate aqui. Vamos desempatar com o diretor. Diretor, faça a sua escolha. Branca. Ele escolheu a branca. Agora a branca de quem? Qual, né? Os quatro. A branca da Espanha, a minha, claro. O diretor concorda comigo sempre. Qual a sua seleção, companheiro Paulo Mendonça Júnior? Vermelha de Portugal mudou de volta. Esse cara tá parecendo Marcelo Aparecido. Ficou 4-4. Não adiantou muito. Não adiantou muito. Vamos agora à votação do Gerson. Gerson. A 1 da Espanha, não é isso? A 1 da Espanha. Vence a 1 da Espanha. 1 da Espanha ou de Portugal? 1 da Espanha? A 1 da Espanha. Pronto. Vence, então nós temos no primeiro... Uruguai. Azul do Uruguai, camisa 1 do Uruguai e camisa 1 da Espanha. 1 da Espanha. 1 da Espanha, né? 1 da Espanha. 1 da Espanha. Agora vamos agora fazer o balanço do que foi colocado de certa maneira, quando você pensa o planejamento financeiro dos clubes. Hoje, os clubes chegam bem estruturados para voltando até para a gente arrematar esse campeonato. Você acredita que chegamos a uma estabilidade financeira dos clubes, Roberto? Olha, apesar de eu achar que esses salários de jogadores de futebol estão acima do patamar do nível dos trabalhadores normais no Brasil, aquele pontapé inicial lá atrás, dado pelo Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Flamengo, eu acho que serviu para que outros clubes também seguissem esse caminho, né? Então, assim, o que nós estamos vendo e a tendência nacional é que os clubes eles estejam estruturados financeiramente
não contraiam dívidas que não possam pagar, né? Principalmente dívidas trabalhistas, que é o que mais a gente se vê dentro do futebol brasileiro, mas que eu acredito que deu uma melhorada muito. Se você comparar os times brasileiros de 8, 10 anos atrás com os times brasileiros hoje, a estruturação financeira melhorou bastante, a questão do sócio-torcedor é importante, a questão dos clubes ter suas arenas também é importante. Eu acho que aquele pontapé inicial do Bandeira de Melo está surtindo efeito nos outros clubes também. Cacá Vilaveiro. Só antes da minha opinião sobre essa questão, só quero fazer uma pequena correção. Eu falei que, além do Atlético Mineiro, todos tinham ganhado. Não, o Bahia perdeu. Foi 1-0 para o Blooming lá na Bolívia. Sobre a questão financeira. Eu acho que é basicamente isso que o Roberto falou. O que fica mais claro na questão do exemplo que o Roberto falou com relação ao Flamengo é porque o Flamengo, se você pegasse o Flamengo antes do Bandeira de Melo, é um Flamengo atolado em dívida, não via possibilidade nenhuma era o time que tinha a maior dívida do futebol brasileiro. Ninguém nunca imaginou que o Flamengo ia conseguir sanear suas contas, né? Dizia-se que a dívida do Flamengo era impagável e que era ficar empurrando com a barriga e vamos embora. Conseguiu-se fazer um saneamento dentro do Flamengo. Isso sem contar com um apoio financeiro de um patrocinador como o Palmeiras tem hoje. O Palmeiras hoje não tem um patrocinador, ele tem um parceiro. Alguém que bota dinheiro dentro do clube. Logicamente que esse investimento que a Crefisa faz hoje dentro do Palmeiras, ela tira dividendos disso, né? A exposição na camisa, ficar aparecendo toda hora na mídia. Mas o que me parece mais latente, mais forte na questão do Flamengo é conseguir fazer isso sem esse aporte financeiro, sem esse ajuda. Logicamente que o Flamengo, junto com o Corinthians, é o que mais recebe dinheiro da televisão, deve ter também, hoje tem a Caixa Econômica como patrocinador e deve ser um dos maiores patrocínios da Caixa. Logicamente que isso também ajuda no saneamento dessas contas. Mas me parece que a engenharia financeira construída dentro do clube pode até servir de case, pode até servir de exemplo para outros clubes que estejam enfrentando os problemas para sair do atoleiro que se encontra hoje em dia. Rapidinho, considerações finais. Bom, declaração do presidente da Conmebol, Alejandro Domingues. A partir das oitavas de finais da Copa Libertadores teremos árbitros de vídeo. O Corinthians agora tremeu na base. Aquela polêmica toda, eu acho que árbitro de vídeo vai terminar em breve tendo em todos os grandes campeonatos do mundo. Dica da semana. Rapaz, a dica da semana, eu ia dar semana que vem, mas eu vou dar essa. Ali por trás do Centro de Convenções, na entrada do Centro de Convenções, na rua Melo Póvoas, tem o Boteco do Uruguá, certo? Foi uma dica que a minha amiga Nidy Lins me forneceu. Eu vou repetir essa dica semana que vem. É um barzinho muito legal, comandado por um uruguaio. Tem uma empanada de salmão que é uma delícia. Uns espetinhos também fantásticos. Boteco do Uruguá, na Melo Póvoas, ali por trás do Centro de Convenções. Obrigado a vocês. Obrigado a você pela audiência. O programa Ponto de Vista Especial Esporte fica por aqui.